Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Tudo põe assim, mas é concreto, né? Mas é ferro por dentro. Aí fica quente. Aí fica cheio da noite, assim, fria. Isso aí. De lá, quando a gente ia na temperatura, de lá. Isso foi o que eu no li, Parque da mas Residência. cada um quer, a gente não quer acreditar, né? Ainda uma vez. Aí quando chega a noite, assim, mais ou menos vai ficar frio, aí de lá. O principal são sempre as mensagens. Esta é a planta do açaizeiro, Euterpe oleracea. Para dar complemento, né, aos textos do livro Vida e Atos dos Apóstolos, de Cair Barchuto, editora O Clarim. Mas antes de iniciar o novo capítulo, devo fazer um complemento acerca do capítulo da Santíssima Trindade. Não me falha a memória. Não. O Espírito Santo e a ascensão de Jesus. Faltou só um pouco, algumas linhas para complementar este capítulo. E depois, então, daremos continuidade, passando então para o capítulo seguinte. E foi só depois deles ter dito tudo o que era preciso, deles ter dado todas as instruções necessárias que, segundo refere Lucas, o mestre elevou-se às alturas, desmaterializando-se diante dos olhos de todos. Os espíritas compreendem bem esses fenômenos de materialização e desmaterialização, tão extraordinariamente verificados com Jesus e referidos nos Evangelhos. E diz o texto que, enquanto eles tinham os olhos fitos no céu, maravilhados da ascensão de Jesus, eis que aparecem e se puseram ao lado deles dois varões com vestiduras brancas. Eles perguntaram: Galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, assim virá do modo como o vistes ir para o céu. Esta sessão foi verdadeiramente imponente, pois até os varões materializados falaram, dando explicações e revelando coisas futuras, como a nova vinda de Jesus, como todos esperamos, e não reencarnado, mas sim semelhante à sua estada quando ressuscitado, ou seja, materializado. E quem seriam esses varões que vieram trazer-lhe o seu testemunho? O evangelista não o diz, mas nós julgamos que foram os mesmos que se mostraram aos apóstolos no Tabor,
como testemunhos da excelsa missão de Jesus, Moisés e Elias, um representando a lei, outro os profetas, que, ao ver de Jesus, são incluídos nos seus preceitos de amor a Deus e ao próximo. Capítulo seguinte. A eleição de um apóstolo em Jerusalém. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que está perto de Jerusalém, na distância da jornada de um sábado. E quando entraram, subiram ao cenáculo, onde assistiam Pedro, João, Tiago e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveraram unanimemente em oração com as mulheres e com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naquele dia levantou-se Pedro no meio dos irmãos, entre parênteses, estava ali reunida uma multidão de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque era ele contado entre nós e tomou parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da sua iniquidade e, precipitando-se de cabeça para baixo, arrebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E tornou-se isto conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado Aqueldama, isto é, campo de sangue, pois está escrito no livro Salmos: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu ministério. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. E apresentaram dois: José, também chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. E, orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces os corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido para tomar parte deste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou para ir ao seu próprio lugar. E a respeito deles deitaram sortes,
e caiu a sorte sobre Matias, e foi ele contado com os 11 apóstolos. Atos capítulo 1, versículos 12 a 26. Os apóstolos não são eleitos, mas sim escolhidos, e a sua escolha não pode deixar de ser feita sem o assentimento dos espíritos, com E maiúsculo, encarregados da espiritualização da humanidade. Assim compreenderam aqueles que foram chamados por Jesus para a alta investidura de transmitir as novas da salvação às gentes. Neste capítulo se verifica que, obedientes às ordens do Divino Mestre, eles permaneceram em Jerusalém, onde perseveraram unanimemente em oração, e juntamente a eles as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, os irmãos do Senhor e mais pessoas que constituíam uma multidão de cerca de 120 indivíduos. Este trecho dos Atos, com A maiúsculo, é digno de recordação, porque vamos verificar que não foram só os 12 apóstolos que receberam o Espírito, mas sim todos os que lá estavam. Havia falta de um membro entre os principais apóstolos, pois estavam só 11, quando deveriam ser 12, ou seja, os representantes das 12 tribos de Israel, que continuariam a se esforçar para o estabelecimento do reinado de Deus na terra. Então Pedro, fazendo referência a Judas, que havia falido em sua tarefa, pelo que deliberou suicidar-se, lembrando que esse fato dava cumprimento a uma profecia muito remota narrada nos Salmos, propôs a escolha de um dos presentes para preencher o lugar ocupado anteriormente. Mas era preciso que o escolhido tivesse acompanhado a Jesus desde o tempo do seu batismo até o dia da ascensão. Foram encontrados 2 que se achavam nestas condições: José Barsabás, também cognominado o Justo, e Matias. Eles fizeram uma súplica ao Senhor para que o escolhido fosse o substituto, e tirando sortes, recaiu esta em Matias, ficando assim completo o número dos apóstolos maiores. Dizemos apóstolos maiores porque julgamos que os demais que ali se achavam não deixavam também de ser apóstolos, como se vai ver ao tratarmos da explosão de Pentecostes. Faz-se interessante insistir mais uma vez sobre o número de pessoas que se achavam em constante oração no cenáculo, calculado em 120 pessoas.
Estando este capítulo em íntima relação com o que segue, é preciso que o estudante evangélico o retenha para bem compreender o relato de Lucas, de que nos vamos ocupar em seguida. Aqui se encerra mais um capítulo do livro Vida e Atos dos Apóstolos.